Paz de Cristo, gente querida, passando para poder avisar aos desavisados, aos que andam em ansiedade, que Deus continua no controle e que nós, cristãos, os verdadeiros, os sinceros, que amam o Senhor Jesus Cristo, que entregou a vida a Ele e com coragem buscam viver uma vida de crescimento em santidade e em fé, guardando a salvação e com ousadia, cumprindo sempre até o fim o ide do Senhor que nos foi ordenado em Mateus 28, anunciando a sua palavra, fazendo discípulos para ele, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí então ele estará com cada um de nós até a consumação de todas as coisas. Coisas essas que ele já declarou na cruz, no momento de sacrifício por amor a todos aqueles que ele criou e principalmente para chamar todos aqueles que ele já sabia que haveriam de crer e se entregar ao Senhor, a ele mesmo, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele disse: está consumado. Ele não é incompetente, ele disse: está consumado. Ele não é irresponsável, ele disse: está consumado. Pense sobre isso, sobre toda a dificuldade que a gente passa. Às vezes é difícil, né? A gente pensa: Senhor, nos falta isso, nos falta aquilo. Senhor, que vida difícil. Chega a ser indigna, vergonhosa, extremamente constrangedora, ameaçadora, solitária, silenciosa. Mas ele disse: vocês são meus. Se verdadeiramente vocês me obedecerem e andarem no meu reto caminho, vocês são meus. Se vocês realmente obedecerem a um Pai como eu obedeço, vocês serão meus. Se de fato vocês guardarem a fé, a convicção plena em mim, a santidade, crescendo em coragem, em perseverança, em alegria, em adoração sincera, em espírito e verdade ao Pai, vocês são meus. E então vocês terão convicção completa nessa outra minha declaração de que vocês são peregrinos nessa terra, missionários desse mundo. Vocês não são mais dessa pátria. Eu estou preparando nova morada para vocês, novo céu e nova terra. E nesse novo lugar não haverá sofrimento, nem tristeza, dor, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de flagelo. Nem para conosco, nem para com a natureza, nada disso mais haverá. O tempo do fim está próximo. Tenha paciência, perseveremos na fé até o final. Custe o que custar, ainda que seja a nossa própria vida. Eu creio, como está escrito em Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, que nós, a igreja de Cristo, passaremos pela grande tribulação. E ele disse: quando todos do mal acharem que venceu a igreja de Cristo, então ele virá na nuvem com poder e muita glória. E todo olho verá e todo joelho se dobrará diante do Senhor dos senhores, Rei dos reis. Guardemos a nossa fé nisso e a nossa salvação, porque em Hebreus 6 ele nos fala também daqueles que foram cristãos, de fato, tiveram comunhão, intimidade com o Senhor, desfrutaram do Espírito Santo, da sua palavra, das coisas vindouras e escolheram abandonar o Senhor, de tal maneira que não eram desviar, se arrepender e depois retornar, como alguns também vivem essa realidade, mas alguns foram tão longe no seu desviar que negaram a Cristo pela segunda vez. E em Hebreus 6 mesmo ele completa dizendo: a esses é impossível haver restauração. Peraí, se é impossível haver restauração, significa que houve uma edificação primeiro, uma construção. Nada pode ser restaurado se anteriormente não tivesse sido edificado, construído, estabelecido. Guardemos a nossa fé e a nossa salvação, crescendo em santidade e em coragem, anunciando a palavra de Deus e gerando bons frutos a todo tempo, em todos os lugares, conveniente ou não, custe o que custar. Reputação, dinheiro, contatos, amizades, laços familiares e a própria vida. Lembre-se, um profeta, no contexto que ele está falando de profeta, é aquele que profetiza a verdade, isso é, cristãos e cristãs, servos e servas do Senhor, que anunciam com ousadia, com fidelidade e obediência à verdade, a palavra de Deus, a verdade que liberta. Ele diz que essas pessoas que são fiéis a Ele sofrem grandes agressões, a começar de sua própria família, de sua própria terra, de seus próprios círculos de amizades, enfim. Ele diz: eu mesmo não fui honrado em minha terra, em minha família, vocês também não serão. Eu mesmo sou odiado pelo mundo, vocês também serão. Eu mesmo fui perseguido, agredido, humilhado, torturado e assassinado. E por fé em mim, por obediência a mim, vocês também serão.
Alguns passarão pela morte, outros não, mas todos serão odiados. Guardemos o nosso coração em Cristo. O fim está próximo. Cristo está às portas. Todos os sinais nas relações humanas e na natureza, para quem lê, medita e guarda no coração a palavra de Deus e crê em cada ponto, em cada linha, sabe que é verdade. Consegue interpretar, porque ele disse: vocês foram capacitados para interpretar os sinais. Eu os capacitei para isso. Quando vocês olham os sinais nos céus, na própria plantação, você sabe interpretar o tempo de colheita, de plantio, você sabe quando vai fazer sol ou chuva. Eu lhes dei essa capacidade, essa inteligência. E aqueles que têm o Espírito Santo têm muito mais capacidade de interpretação, de discernimento de todas as coisas, principalmente dos sinais, dos fins de todas as coisas para a nova vida eterna em Cristo, porque ele mesmo disse que nós teremos a capacidade nele de interpretar isso. Então, para aquele e para aquela que está firme no Senhor, sabe muito bem que nós estamos chegando ao fim desse mundo caos. Aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Eu creio que estamos no tempo da apostasia, também chamado de princípio das dores ou pré-tribulação. É a mesma coisa. No meu canal eu fiz vários vídeos com relação às notícias mundiais à luz da palavra de Deus. Todas as notícias são proféticas, apontando para o final. E aí eu deixei de fazer porque o Espírito Santo falou: chega. Já foi dado muita notícia objetiva, completa, focada. Se para aquele que assiste, que ouve isso, à luz da minha palavra, não for convencido, convencida, acordado de que tudo está sendo cumprido, nada mais valerá. Quando na passagem o Senhor diz que o rico menosprezou o pobre Lázaro, que era aos olhos do mundo um miserável, pobre, e o rico menosprezava, não ajudava, tinha condições e não ajudava. Então veio aos dois a morrerem. E então Lázaro, aquele que era pobre, estava ao lado do Senhor, também chamado de seio de Abraão. E o rico, arrogante, mesquinho, avarento, estava do outro lado, representando o inferno. E o Lázaro do lado do Senhor, claro, na glória, no céu do Senhor, na comunhão eterna. Então o rico diz: Senhor, por favor, pede ao Lázaro, pelo menos para molhar o dedo, e vir aqui molhar minha boca, porque o calor é intenso, é terrível, é torturador. E o Senhor diz: não, você teve sua chance. Nós não podemos passar para lá e nem você passar para cá. Senhor, então pelo menos manda alguém dos mortos falar em espírito para alguns meus familiares, para que eles creiam e se arrependam. Não, eles tiveram Moisés, a lei de Moisés, tiveram tudo, acesso a tudo, a palavra. Eu, seu Deus, dei a minha palavra para que todos conheçam a verdade e sejam libertos. Mas para isso tem que se arrepender, tem que crer, se entregar a Cristo e viver uma vida com Ele, uma vida sincera. Se eles não ouviram e se arrependeram ouvindo a minha mensagem, os meus mensageiros, não é um espírito que vai conseguir fazer isso. Eles têm acesso a tudo, inclusive a mim. A porta continua aberta, por enquanto. Porque o Senhor também diz em outra passagem que haverá um tempo em que buscarão a Ele, mas não encontrarão. Em Isaías 55:6 ele diz: busquem ao Senhor enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, significa que o tempo acabará em duas medidas. Primeiro, a medida, na verdade três. A primeira medida é você morrer sem salvação. Ponto. Segunda medida, você buscar o Senhor e for tarde demais. Terceira medida, Cristo voltar. Já é tarde demais. Deus é longânimo, Ele tem dado chances a muitos. Se você não o conhece, se arrependa agora mesmo, busca o Senhor enquanto ainda há tempo. O tempo não é amanhã, o tempo é agora. O agora é o tempo para você se arrepender, para você buscar o Senhor, para você voltar para o Senhor. Para você que é preguiçoso na caminhada, cheio de pó na sua boca, no seu coração, na sua mente, se sacudir diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa e me ajuda a ser útil na missão que o Senhor estabeleceu para a minha vida em comunhão com os meus irmãos, seguindo e anunciando a palavra do Senhor. Por amor ao Senhor, é o meu semelhante, para que conheçam a sua palavra
e sejam salvos aqueles que se arrependerem. Porque ele também diz que o evangelho é pregado para alguns para que haja salvação e a outros para que haja condenação. Porque nem todos são da fé, nem todos estão em teu nome no livro, escrito no livro da vida, nem todos se arrependerão. E Deus já sabe disso, porque Deus é onisciente. Meus irmãos, minhas irmãs, para vocês que estão firmes, permaneçamos em intercessão o tempo todo uns pelos outros, vigiando como atalaias. A gente precisa atentar para o agora, para o já. Não adianta ficar no desespero, na ansiedade, buscando mensagens sensacionalistas, nem muito menos somos revolucionários, somos ativistas políticos, nós somos cristãos. Atos 11:26. Em Antioquia fomos reconhecidos publicamente como cristãos, chamados como os cristãos, pequenos cristos ou seguidores de Cristo, pela fidelidade a Cristo. Cristão é aqueles que creem na palavra de Deus, 66 livros, imaculados e perfeitos, porque Deus não é incompetente nem irresponsável para que deixe que seres humanos maculem a palavra dele. Podem até tirar da palavra dele e criarem várias bíblias hereges, como existe mais de 150 bíblias hereges no mundo, mas jamais pense que o seu Deus, o Deus de nossa criação, criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que habita neles, vai perder o controle sobre sua própria palavra revelada, a verdade absoluta que liberta. Em Timóteo 2 ele vai dizer que toda palavra é inspirada por Deus, toda a palavra de Deus, toda ela é a palavra de Deus. É inerrante, porque Deus não erra, Deus não peca, Ele não falha. Nós temos acesso à perfeita, verdadeira e única palavra de Deus, por enquanto. Guardemos na mente completamente, estudando, meditando todos os dias, a todo momento e pondo em prática, sem hipocrisia. Lembrando que nós não somos melhores que os outros seres humanos, Deus ama todos, mas nós já estamos melhores porque estamos em comunhão com Cristo, desfrutando da relação com Ele, que é uma prévia daquilo que está por vir, uma vida gloriosa, muito melhor do que jamais podemos imaginar ou possamos viver nesse mundo caído. Ele diz que nada aqui se compara com a glória do que está por vir. E lembremos que mais poderoso do que o pecado é o perdão, mais poderoso do que o ódio e a vingança é o amor. Amor a Deus acima de tudo e de todos, amor ao próximo como a nós mesmos. E nesses 2 mandamentos se resume todas as leis, todos os mandamentos. E isso é a palavra do próprio Cristo. Sigamos firmes. Em breve já não estarei mais aqui. Não sei onde você está vendo esse vídeo, se no YouTube, Instagram, qualquer outra coisa. Principalmente da Web 2, que é muito controlada pelas instituições, aí, as Big Techs e tudo mais. Migre logo para Web 3, para plataformas de vídeo e redes sociais descentralizadas. Eu já tenho construído meus perfis nessas outras redes sociais, existem dezenas, e são construídas e mantidas por coletivo de pessoas como eu, certo? Que a gente oferta, outros trabalham com tecnologia, códigos, construção, layout, design, para construir como essa que você está assistindo aqui, só que descentralizada. Isso é, onde o indivíduo tem um controle, o autor de que está postando conteúdo tem controle sobre o seu perfil, sobre os seus conteúdos. Existe sim. Claro, não é salvação, é salvação só Cristo. Assim como as criptomoedas, é sim uma maneira de ainda termos uma liberdade financeira e transacional nesse mundo tão opressor, de pessoas tão arrogantes, tão ditadoras, tão opressoras, realmente perseguidoras, principalmente da Igreja de Cristo. Então aproveite para poder conhecer também o Bitcoin e outras criptomoedas, que onde tem menos taxas, onde o controle é muito maior para o usuário, para o que está financiando. Isso é bankless, que significa sem banco. Você é o seu próprio banco, você manda em seu dinheiro, você administra. Eu sou multiartista, além de músico e pintor, também sou poeta e compositor. Principalmente nesses segmentos, já estou nas artes há mais de 20 anos, na verdade esse ano de 2023, já são 29 anos, ralando a independência, e creio que Deus tem tempo certo para cada coisa e que Ele dá as porções à medida que Ele estabeleceu para cada pessoa. Ralo, trabalho com minha arte, mas sobretudo com a palavra de Deus. Como alguém também que foi instituído para poder liderar, cuidar, amar, ensinar. Sou um professor do Evangelho de Cristo. E se você precisa de ajuda, conte comigo também, com as minhas orações, com o meu discipulado, com o meu estudo bíblico. Pode entrar em contato comigo pelo DM aqui dessa plataforma ou pelo meu e-mail, contato flaviovigata@yahoo.com. Você pode me ligar, você pode ir no meu Telegram, você vai encontrar lá também, aqui no link na bio. Enfim, eu sou acessível e estou sempre pronto para poder servir.
Tudo que eu faço, que eu penso, inclusive minhas artes, todas carregam uma única mensagem. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, Ele é Deus, o Deus vivo. E ninguém poderá ter comunhão com Deus Pai se não for através dele, o Deus Filho. Ele nos fala isso em João 14,6. O mesmo Deus que declarou em João 3,16: e eu entrego meu Filho por sacrifício a vocês que haverão de crer, porque eu amo o mundo, chama todos para mim, para que todo aquele que crer nele não seja condenado ao inferno, mas nele tenha vida eterna. Esse Deus tem chamado muitos, se arrependa, corra. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizo aqui dizendo para vocês que logo estaremos em casa. É só observar os sinais, logo estaremos em casa. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos canais de bênçãos constantes na vida do semelhante, na natureza que Deus nos deu para cuidar, e nós também prestaremos contas de como nós lidamos com a natureza. Que sigamos firmes e fortes, crescendo sempre em comunhão, em unidade com Cristo, como igreja, nos reunindo em qualquer lugar, como no livro de Atos todo e até mesmo nos evangelhos. Deus deixa bem claro que não é uma placa, não é uma religião, ele é uma pessoa, a reunião com ele, onde houver 2 ou 3 em nome dele, Mateus 18, ele fala sobre isso, ele estará ali, a reunião é em qualquer lugar que dê para se encontrar, qualquer quantidade, a partir de 2 ou 3, em nome de Cristo ele estará presente. Devemos seguir cuidando dos outros, Deus dá dons diferentes para cada um tem seu lugar no corpo e devemos obedecer e seguir firme. Sobretudo obedecendo a Cristo, discernindo em Cristo a palavra de Cristo para saber o que é, o que não é, quem é e quem não é de fato do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e as nossas famílias em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e até breve. Aqui ou em outras plataformas ou na graça com o Senhor.